Bom, diante de tanta informação, às vezes desinformação, diante de tantos conflitos relacionados ao transtorno do déficit de atenção, eu resolvi fazer uma verdadeira imersão sobre o TDAH, desde 1700 e alguma coisa até hoje, 2023. Vou mostrar a vocês como eu fiz um mapa para que eu pudesse me guiar e não esquecer absolutamente nenhum aspecto, nenhuma linha teórica, nenhum teórico que seja renomado na área e conseguir compilar tudo isso. Eu vou apresentar um mapa, não vou detalhar e começar a explicar ponto a ponto agora. Provavelmente farei isso em um webinário 100% gratuito, para que você que tem TDAH ou que tem alguém na sua família com TDAH possa entender absolutamente tudo sobre o TDAH, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que ficou mais ou menos esse meu mapa, para vocês terem uma ideia de como eu vou me guiar e me pautar diante desse mapa. Começando aqui com o TDAH, a primeira coisa é um ponto muito importante, que é o TDAH em mulheres. Às vezes pouco falado, mas um assunto extremamente importante de ser abordado, como é que esses sintomas são apresentados em mulheres, como é que esse diagnóstico é feito em mulheres, porque a gente sabe que a prevalência do TDAH é em homens e meninos. Mas começando, é claro, pela questão da avaliação e diagnóstico. E aí eu vou aqui lá para baixo, onde eu coloquei os testes neuropsicológicos e também as escalas das funções executivas. Então, eu vou abordar cada um dos testes neuropsicológicos que são utilizados para o TDAH. São praticamente todos os testes neuropsicológicos que são utilizados no processo de avaliação e de diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. As escalas utilizadas para identificar as dificuldades nas funções executivas. Então, a escala de Brown, por exemplo, é uma das escalas, certo? E aí eu vou falar sobre essa escala, como é aplicada e o que ela nos fornece em termos de problemáticas das funções executivas, que é o grande calcanhar de Aquiles do TDAH. Depois nós temos também a escala de Barkley, do Russell Barkley. E aqui eu vou apresentar também, uma por uma, como é que funciona, quais são os objetivos e como é utilizada. Depois dessas escalas, temos também uma entrevista diagnóstica para o TDAH, que é muito bem estruturada e foi atualizada, né? Nós tínhamos o DIVA 2.0 só para adultos, mas foi atualizado e temos agora o novo DIVA, que é o DIVA 5, e também temos o DIVA para ser aplicado para crianças e adolescentes, na verdade para adolescentes, e que antes não tinha, né? O DIVA 2.0 só é uma entrevista estruturada para adultos, mas nessa nova edição já tem para também adolescentes. A escala, uma das mais conhecidas e famosas, a ASRS, tanto para adultos como também essa aqui, tá? Como para adolescente, tá? Então, aqui todas as escalas e todos os testes neuropsicológicos relacionados à avaliação
do TDAH, tá? Depois nós vamos passar para as questões fundamentais de serem entendidas no TDAH. Eu sempre bato nessa tecla da diferença entre habilidades cognitivas e funções executivas, por mais que as funções executivas elas façam parte das habilidades cognitivas de um ser humano, mas são diferentes. Então, todas as funções executivas e suas respectivas referências, tá? E depois passamos então para as habilidades cognitivas, que até hoje, no consultório, na clínica, no dia a dia, eu nunca presenciei uma pessoa TDAH que tivesse déficit nas habilidades cognitivas, mas, para ser imparcial, vou colocar aqui todas as habilidades cognitivas de um ser humano e como elas são avaliadas através dos testes neuropsicológicos. Aqui até de uma forma mais simples de entender, memória, questão de velocidade de processamento, reconhecimento, flexibilidade cognitiva e assim vai. Então, vou falar de uma por uma e como elas são avaliadas. Então, aqui nessa parte, lado direito, nós temos testes neuropsicológicos e escalas das funções executivas. Aqui nós temos a diferenciação das habilidades cognitivas e das funções executivas. E aí passaremos então para a questão do DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Bom, também o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Qual é a diferença desses dois? Então, a gente vai entender exatamente quem elabora o DSM. Os países utilizam o DSM. Nem todos os países utilizam o DSM e vocês vão ver isso. Quais são os impactos que houve na mudança do DSM em relação ao diagnóstico do TDAH? Vocês vão ver em porcentagens o aumento do diagnóstico de TDAH. Vamos ver também os possíveis conflitos de interesses em relação a diagnóstico e medicalização, tudo isso com referência devidamente pautada e colocada. Não são minhas opiniões que eu estou apresentando e vou apresentar aqui, são opiniões dos próprios chefes das forças-tarefas em relação aos DSMs. E a gente vai fundo nessa pesquisa, tá? Então, existem também pontos questionáveis de confiabilidade e validade no diagnóstico, tá? A sensibilidade cultural, porque já como é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, então é para norte-americanos, tá? A questão da medicalização, a questão do excesso de diagnóstico, a falta de evidências científicas, mais uma vez, não sou eu que estou colocando isso, vou colocar todas as referências, e aí nós vamos passar também para os pontos fortes do DSM, é claro, uma linguagem comum, critérios diagnósticos, e aí nós vamos entrar na parte bem interessante, que é desde o DSM-1, publicado em 1952, e DSM-2, aí passou para 106 diagnósticos, tá? O DSM-1, na verdade. No DSM-2, publicado em 68, passaram de 106 diagnósticos, ou seja, 106 transtornos mentais, para 185 diagnósticos.
No DSM-3, passou para 265 diagnósticos. Então, aqui de 185, no DSM-3, passou para 265 diagnósticos. Aí nós tivemos o DSM-3R em 87, que passou de 265, aumentou um pouquinho mais para 297 diagnósticos. Já o DSM-4, publicado em 1994, aí deu um pulo para 365 diagnósticos. E o DSM-4-TR, uma revisão do DSM-4, deu outro pulo para 464 diagnósticos. E aí nós vamos entrar talvez no mais polêmico de todos até hoje, que é o DSM-5, que foi publicado em 2013, aonde foi estabelecido que o autismo deveria passar para uma condição de espectro. Então, foi no DSM-5, em 2013, já era utilizado isso pelo CID, pela Classificação Internacional de Doenças. Em 2013, o DSM-5 estabeleceu, então, os critérios do transtorno do espectro autista. E o DSM-5 focou muito nas questões dos distúrbios do neurodesenvolvimento, tá? E aí tem o DSM-5 TR, que é uma revisão, não muda muita coisa, tá? Mas vamos falar de um por um e como é feito todo esse diagnóstico pelo DSM, tá? Então, aqui nós temos, desse lado direito, toda a parte de avaliação e diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Bom, aqui em cima eu coloquei, então, TDAH ao longo do tempo. Pela primeira vez que o TDAH foi citado na literatura médica foi em 1798. Então, vamos ver todo esse histórico ao longo do tempo, tá? E vamos para as maiores referências profissionais relacionadas ao TDAH, ou seja, os maiores estudiosos relacionados ao TDAH. São pessoas que dedicaram a sua vida, a sua carreira profissional completa para o estudo relacionado ao TDAH. Quem são essas pessoas? Os três principais eu coloquei aqui. Se você tiver alguma opinião divergente, você pode me falar que eu coloco, mas sem dúvida, o maior nome do transtorno do déficit de atenção no mundo hoje é o Dr. Russell Barkley, que é um neuropsicólogo e se aposentou como professor de psiquiatria clínica e neurologia. Um outro grande teórico também que dedicou sua vida ao estudo do TDAH é o Thomas Brown, que tem a escala de Brown também. Tanto o Russell como o Brown têm as suas escalas de funções executivas para o TDAH. E um teórico pouco conhecido, mas é o mais moderno, vamos dizer assim, é o mais atual, é o Dr. Daniel Amen, que é um psiquiatra norte-americano que usa a tomografia, o SPEC, a tomografia computadorizada, no diagnóstico, na avaliação, como uma ferramenta complementar para o diagnóstico e avaliação do TDAH, tá? Então, eu acredito que esses três eles sejam os mais referenciados, citados na literatura científica em relação ao TDAH e são talvez os que mais publicaram artigos, estudos e livros relacionados ao TDAH. Pois bem, então, depois
de avaliação e diagnóstico, o TDAH ao longo do tempo, as referências. Nós vamos então para os sintomas e condições coexistentes do TDAH. Pacientes com TDAH que são, às vezes, confundidos com bipolaridade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, autismo e aí por diante, tá? Então, essa referência é da maior instituição no mundo que estuda o TDAH. E aí nós vamos ver todas as condições coexistentes relacionadas ao TDAH, como abuso de substâncias, distúrbios do sono, tiques, os transtornos de humor, transtorno opositor desafiador, transtornos de ansiedade, distúrbios de aprendizagem e transtorno do espectro autista, tá? Então, todas essas são as condições mais coexistentes relacionadas ao TDAH. Bom, daí nós vamos descer aqui agora para fechar o quadrado. Vamos para a neurofisiologia do TDAH, ou seja, o que é que acontece no cérebro do TDAH, começando claramente pela questão das vias dopaminérgicas, né, que já está mais do que comprovado a questão da dopamina ligada aos sintomas do déficit de atenção. A atividade elétrica do cérebro, né, eletroencefalografia quantitativa, e o fluxo sanguíneo no cérebro de pessoas com TDAH, tá? Então, em relação às vias dopaminérgicas, nós temos 4 principais vias dopaminérgicas, mas no TDAH, as mais prejudicadas é a via mesocortical e a via mesolímbica, tá? Então, vou apresentar exatamente como é que funciona, de onde a dopamina sai até onde a dopamina chega e o porquê essas duas vias estão relacionadas com o TDAH. Depois, a atividade elétrica, então estudos que já mostraram que em determinadas frequências cerebrais estão relacionadas à desatenção. Não se chega a um diagnóstico apenas com neuroimagem, tá? Mas ajuda bastante no processo. E o SPEC. O SPEC, em particular, ele é desenvolvido pelo Dr. Daniel Amen, que é o psiquiatra americano, e realiza esse exame de imagem em pessoas com TDAH. E aí ele classificou 7 diferentes padrões de fluxo sanguíneo em pacientes com TDAH, tá? Então nós vamos falar de um por um quais são esses diferentes padrões. Então aqui toda a neurofisiologia do TDAH, aqui todo o diagnóstico do TDAH, todas as questões coexistentes do TDAH, os referenciais, e, é claro, não poderíamos deixar de abordar a questão medicamentosa do TDAH. Nós vamos falar medicamento por medicamento, questão do uso em adultos e em crianças, absolutamente todos os medicamentos que são utilizados ou que já foram utilizados para o TDAH. Então, aqui estão todos os medicamentos. Bom, eu acredito que não falta nada, né? Nós estamos falando de toda a questão cerebral, neurofisiológica do TDAH, de todas as condições coexistentes do TDAH, da avaliação e diagnóstico de todas as formas possíveis, testes, escalas, funções executivas, habilidades cognitivas, DSM do 1 ao 5TR,
o CID-10, as referências e um ponto muito especial que é a questão do TDAH em mulheres, tá? Então aguardem, eu vou soltar a data em breve desse webinário, 100% gratuito, onde a gente vai destrinchar o TDAH completamente para que você chegue à sua própria conclusão. Como eu falei, tentar ser o mais imparcial possível, apesar de ter a minha linha teórica a ser seguida, mas vou apresentar todas as linhas teóricas que existem relacionadas ao TDAH, tá? Até o consenso internacional de TDAH, que, como já falei de outra vez, foi um absurdo, porque mais da metade, a maioria dos autores possuíam conflitos de interesse, mas vou apresentar também para que você chegue às suas conclusões, porque as coisas estão bem complicadas relacionadas ao TDAH e é algo que não é tão fácil assim ser diagnosticado. Claro que tem casos que são mais fáceis do que outros, mas existem casos em que condições coexistentes atrapalham muito no TDAH. E aí nós estamos vendo pessoas sendo diagnosticadas como superdotadas, com TDAH, com autismo, com uma variedade de distúrbios de aprendizado, e, na verdade, o grande foco é resolver o problema e não rotular, estigmatizar os pacientes. Então, por isso, essa iniciativa de criar todo esse mapa e ter me aprofundado sobre cada uma dessas questões. Então, fica ligado, porque em breve eu vou soltar a data. Existe um evento que vai acontecer presencialmente, então eu não sei se eu farei uma apresentação ao vivo, remota, ou se será 100% online, mas será 100% gratuito. Informações gratuitas, passadas de forma gratuitas para ajudar você, que seja profissional, seja paciente, seja mãe, pai de um TDAH, a entender profundamente cada um dos aspectos. Eu espero muito ajudar e te vejo em breve. Obrigado.